Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Patologia. E hoje prosseguiremos com nossas reflexões sobre o tema defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Cientifico aos senhores e senhoras que me ouvem nesse momento, que são disponibilizados aqui algumas informações e imagens no início dessa segunda parte da aula, do tema já comentado com os senhores anteriormente, informações sobre semanas de gestação, as semanas de vida do feto e o desenvolvimento de múltiplos processos teciduais. E os respectivos períodos de união, que deve haver a fusão ordenada destes diferentes tecidos. E, consequentemente, quando isso não ocorre, provavelmente teremos, como desdobramento, como consequência, diferentes defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Bem, eu tomo a liberdade, dentro desse contexto aqui pontuado, eu aproveito aqui para realizar uma modesta reflexão quanto a diferentes parâmetros a serem levantados, a serem observados, quando da avaliação, do diagnóstico, quando do planejamento, da emissão de prognóstico, do tratamento e da reabilitação desse paciente que chega até você com defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Logicamente que essa é uma simples proposta, uma humilde proposta, mas existem diversos parâmetros que podem e devem ser observados. Vou fazer alguma colocação aqui para os senhores. Vem comigo aqui. Exame clínico, por exemplo, certo? Então é importante que seja feita uma anamnese e com certeza vai ser realizado, dentro do possível, o toque, a palpação, a arguição ao paciente, a escuta desse paciente ativa, a observação de sinais e sintomas. Se esse paciente, por exemplo, é assintomático dentro do contexto, da patologia desenvolvida, modificação de estruturas, o grau de modificação da estrutura, o aumento ou diminuição de volume tecidual, a alteração de coloração, de pigmentação, o aparecimento, a alteração de secreção, realização, provavelmente, vai haver a realização de exames de imagem, de radiográfico, tomografia computadorizada, ressonância magnética, a realização de exames laboratoriais, muitas vezes, para pesquisa de agente etiológico, se é único, se é múltiplo, qual a fisiopatologia, para tentar entender a patogenia, a observação de comorbidades, certo? Talvez vá ser solicitado ali uma cultura, um antibiograma, marcadores tumorais, a realização, por exemplo, do citopatológico. Muitas vezes, não só o citopatológico resolve, mas vamos pedir um histopatológico, o planejamento, a programação para a reabilitação, intervenção única ou múltipla, e, às vezes, de multiprofissionais, uma intervenção multiprofissional, a observação das condições estéticas do paciente, a observação das condições funcionais desse paciente, comprometimento funcional dele, as limitações, orientações que podem ser realizadas, às vezes, desde o primeiro encontro, com cuidados diversos, higienização, acompanhamento vai haver periódico, vai ser feita a realização de exames periódicos para o acompanhamento, Então, está orientando o paciente, observar esses detalhes, para essas reflexões que podem ser feitas desde o primeiro momento de encontro com esse paciente, serão feitos, oriente-o, vão ser feitos procedimentos únicos ou associados, e aí os mais diversos procedimentos que podem ser feitos, profilaxia, drenagem, raspagem, polimento, endodontia, exodontia, remoção cirúrgica, por exemplo, de uma neoplasia, restauração, uso de prótese, uso de medicação, por exemplo, um tracionamento ortodôntico, tratamento multiprofissional do paciente, tratamento integral desse paciente, encaminhamento para outros profissionais, e é dentro desse raciocínio que eu proponho aqui para vocês a observação de alguns parâmetros quanto à avaliação, diagnóstico, planejamento, prognóstico, a reabilitação desse paciente, o tratamento. Segue comigo aqui na tela. Então, dentro desse raciocínio, ainda contextualizando defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, fendas orofaciais. Então, trazendo algumas informações para que a gente se situe dentro desse tema proposto, defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Bem, a formação da face da cavidade oral é de natureza complexa e envolve o desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem se unir e fusionar de modo muito ordenado. Distúrbios do crescimento destes processos teciduais ou nas suas fusões, certo? Podem resultar na formação de fendas orofaciais. Aqui uma imagem, já para ir saindo do abstrato e vindo para o concreto, os senhores observarem comigo uma fenda labial.
Defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, ainda dentro do contexto de contextualizar. O desenvolvimento da porção central da face tem início por volta do final da quarta semana. Então, estou trazendo aqui para vocês algumas datas aproximadas, né? E, consequentemente, para trazer parâmetros para o nosso raciocínio, né? Do final da quarta semana de desenvolvimento humano, com o aparecimento dos placoides nasais olfatórios de cada lado da parte inferior do processo frontonasal. A proliferação de ectomesênquima, certo? Em ambos os lados de cada placoide, resulta na formação dos processos nasal mediano e nasal lateral. Entre cada par dos processos existe uma depressão ou fossa nasal que corresponde à narina primitiva. Durante a sexta e sétima semana de desenvolvimento, o lábio superior é formado pela união dos processos nasais medianos com os processos maxilares do primeiro arco branquial. Logo, a parte média do lábio superior é derivada dos processos nasais medianos e as partes laterais são derivadas dos processos maxilares. Os processos nasais laterais não estão envolvidos na formação do lábio superior, porém dão origem à asa do nariz. Comigo aqui na tela, o palato primário também é formado pela união dos processos nasais medianos para formar o segmento intermaxilar. Tal segmento dá origem à pré-maxila, uma estrutura óssea com formato triangular que abrigará os 4 incisivos superiores. Palato secundário, que constitui mais de 90% do palato duro e palato mole, é formado pelos processos maxilares do primeiro arco branquial. Segue comigo aqui na leitura, na reflexão. Durante a sexta semana, projeções bilaterais emergem das porções medianas dos processos maxilares para formar as cristas palatinas. Inicialmente, estas cristas são orientadas em uma posição vertical de cada lado da língua em desenvolvimento. Conforme a mandíbula, então, cresce, a língua assume uma posição mais inferior, permitindo que as cristas palatinas sofram rotação para uma posição horizontal e cresçam uma em direção à outra. Por volta da 8ª semana, agora já, né? Já aconteceu o crescimento suficiente para permitir que as porções anteriores de tais cristas iniciem a fusão entre si. As cristas palatinas também se fusionam com o palato primário e com o septo nasal. Tal fusão inicia-se na porção anterior do palato e progride posteriormente, estando completa por volta da 12ª semana, agora estamos falando, né? 12ª semana de vida. Comigo aqui na tela, a fusão defeituosa do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta da fenda labial, certo? Então, desse processo, a fusão defeituosa do processo nasal mediano com o processo maxilar resulta da fenda labial. Assim como a falha na fusão das cristas palatinas resulta na fenda palatina. Frequentemente, a fenda labial e a fenda palatina ocorrem juntas. Aproximadamente 45% dos casos são representados por fenda labial mais fenda palatina, sendo 30% dos casos isolados de fenda palatina e 25% dos casos isolados de fenda labial. Tanto a fenda labial isolada como a fenda labial associada à fenda palatina são condições relacionadas etiologicamente e podem ser considerados como um grupo, fenda labial com ou sem fenda palatina, certo? A fenda palatina isolada parece representar uma entidade separada da fenda labial mais fenda palatina. A causa da fenda labial mais fenda palatina e da fenda palatina isolada ainda está sendo discutida, tá? Inicialmente é importante distinguir fendas isoladas dos casos associados a síndromes específicas. Apesar de muitas fendas serem anomalias isoladas, foram identificadas mais de 350 síndromes do desenvolvimento que podem estar associadas à fenda labial mais fenda palatina. Estudos recentes sugerem que mais de 30% dos pacientes com fenda labial mais fenda palatina e 50% daqueles com fenda palatina isolada têm anomalias associadas. Algumas dessas síndromes são condições genéticas que podem ser autossômicas, dominantes, autossômicas recessivas ou de padrão hereditário ligado ao cromossomo X. Outras síndromes resultam de anomalias cromossomiais ou são idiopáticas. Tá? Aqui um comentário que a causa das fendas não sindrômicas não segue nenhum padrão simples mendeliano, tá? De herança, mas parece ser heterogêneo, certo? Então, é só dentro desse raciocínio que eu quero avançar com os senhores. E aqui está pontuando sobre o álcool, tabagismo, deficiência de ácido fólico e corticosteroides. Algumas situações que a mãe pode apresentar e, com isso, talvez ser
uma das condições de desenvolvimento da fenda labial e fenda palatina. Segue comigo aqui no raciocínio. O consumo materno de álcool foi associado ao aumento no risco de desenvolvimento tanto para fendas sindrômicas como para as não sindrômicas. O hábito de tabagismo materno, no mínimo, dobra a chance de desenvolvimento de fendas em comparação com mães não tabagistas. Vários estudos têm demonstrado que a deficiência de ácido fólico aumenta o risco à fenda labial e fenda palatina. O uso materno de corticosteroides está associado ao aumento do risco em 3,4 vezes para o desenvolvimento de fendas orofaciais. Um aumento na frequência também foi relacionado ao uso de anticonvulsivantes, especialmente a fenitoína, né? Que aumenta cerca de 10 vezes a chance para a formação de fendas. Então, aqui está discutindo sobre o uso por parte da mãe, né? Quando gestante, álcool, o tabagismo, a não ingestão adequada do ácido fólico, a ingestão de corticosteroides, a ingestão, por exemplo, da fenitoína, pode ser um dos fatores, uma das explicações do desenvolvimento de fenda labial e fenda palatina. Comigo aqui na tela, a fenda labial e fenda palatina e a fenda palatina isolada representam a vasta maioria das fendas orofaciais. Entretanto, outras fendas raras também podem ocorrer. A fenda facial lateral é causada pela falta de fusão dos processos maxilar e mandibular e representa 0,3% de todas as fendas faciais. Tal fenda pode ser unilateral ou bilateral, se entendendo da comissura labial até a orelha, resultando em macrostomia. Aqui algumas imagens agora eu trago para você. Na imagem de cima, que os senhores podem observar, uma criança com fenda labial, um recém-nascido com fenda bilateral do lábio superior. Vocês podem observar embaixo na imagem, na segunda imagem, uma fenda palatina, não é? Um defeito palatino resultando da comunicação com a cavidade nasal. Aqui comigo a úvula bífida, certo? Os senhores observam também aqui a fenda palatina submucosa, a presença de uma fenda na linha média do osso palatino, porém a mucosa de revestimento está intacta. Aqui, então, dentro desse raciocínio que estamos seguindo, tratamento e prognóstico. O tratamento do paciente com uma fenda orofacial é desafiador. O tratamento ideal deveria envolver uma abordagem multidisciplinar, incluindo, porém, não limitando a isso, por exemplo, pediatra, cirurgião bucomaxilofacial, otorrinolaringologista, cirurgião plástico, odontopediatra, ortodontista, protesista, fonoaudiólogo e geneticista. A cirurgia reparadora geralmente envolve múltiplos procedimentos primários e secundários durante a infância. Na tela aqui, uma imagem de uma fosseta para os senhores observarem comigo. Também segue uma nova imagem de fosseta, tá? Fosseta da comissura labial, depressão da comissura labial. Fossetas da comissura labial, né? As fossetas da comissura labial são pequenas invaginações da mucosa que ocorrem no limite do vermelhidão dos lábios, dos ângulos da boca. Tal localização sugere que elas ocorram devido à falha na fusão normal do processo embrionário maxilar e do processo mandibular. Tratamento e prognóstico, por serem quase sempre assintomáticos e inócuas, em geral, não há necessidade de tratamento para as fossetas da comissura labial. Em casos raríssimos, as secreções salivares podem ser excessivas ou podem ocorrer infecção secundária, sendo necessário daí a remoção cirúrgica da fosseta. Aqui na tela, para os senhores observarem, senhores e senhoras, o leucoedema. Leucoedema, aspectos de estrias brancas, de leuco, né? Brancas, aspectos de estrias brancas na mucosa jugal. Aqui mais uma imagem do leucoedema. Leucoedema é uma condição comum da mucosa oral de etiologia desconhecida. Ocorre mais frequentemente em indivíduos negros do que em brancos, sustentando a probabilidade de uma predisposição genética para o seu desenvolvimento. Tá? Então, é um prognóstico, na realidade. Né? O leucoedema tem sido relatado em 70% a 90% dos adultos negros e em 50% das crianças negras. A prevalência em indivíduos brancos é consideravelmente inferior. Características clínicas do leucoedema. Leucoedema caracteriza-se pela aparência difusa, opalescente, branco-acinzentada, cremosa da mucosa. A superfície apresenta-se frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidades.
as lesões não são destacáveis. Segue comigo aqui agora, macroglossia, língua aumentada em um paciente com síndrome de Down. Duas imagens para os senhores apreciarem aí, a macroglossia, o aumento da língua, né? Macroglossia é uma condição incomum caracterizada pelo aumento da língua. Este aumento pode ser causado por diversas condições, incluindo malformações congênitas e doenças adquiridas. As causas mais frequentes são as malformações vasculares e a hipertrofia muscular. Aqui na tela agora, anquiloglossia, inserção anormal do freio lingual, limitando o movimento da língua. A anquiloglossia ou língua presa. A anquiloglossia é uma anomalia de desenvolvimento da língua caracterizada pelo freio lingual curto, resultando na limitação dos movimentos da língua. É observado em 1,7% a 4,4% dos recém-nascidos e é 4 vezes mais comum em meninos. Nos adultos não é incomum observar casos leves de anquiloglossia, mas a anquiloglossia grave é relativamente rara, sendo estimada em 2 a 3 casos a cada 10 mil indivíduos. Bem, aqui na tela comigo agora a língua fissurada, fissuras extensas envolvendo toda a superfície do dorso da língua. Língua fissurada ou língua escrotal. A língua fissurada é uma condição relativamente comum, caracterizada pela presença de várias fissuras ou sulcos na superfície dorsal da língua. A sua causa é incerta, mas a hereditariedade parece ter um papel significante. Evidências indicam que esta condição pode ter tanto caráter poligênico como autossômico dominante, com penetrância incompleta. Fatores ambientais e idade também podem contribuir para o seu desenvolvimento. Aqui na tela comigo, varicosidades, certo? Múltiplas veias púrpuras, dilatadas. Então, veias dilatadas, né? Varicosidades, certo? Varicosidades ou varizes. Bem, varicosidades ou varizes. As varicosidades ou varizes consistem em veias anormalmente dilatadas e tortuosas. A idade, né, parece ser um fator etiológico importante, uma vez que as varizes são raras em crianças, mas comum em adultos. Tá? Tal fato sugere que o seu desenvolvimento passa por ser uma degeneração relacionada à idade, ocorrendo perda do tônus do tecido conjuntivo que suporta os vasos. Aqui estamos caminhando já para o final da nossa discussão sobre defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial. Trago para vocês uma imagem de exostoses vestibular múltiplas do rebordo alveolar da mandíbula e maxila. Os senhores observam na imagem, tá? Aqui, seguindo esta visão da exostose. Então, o que são exostoses? São protuberâncias ósseas localizadas que surgem da cortical óssea. Estes crescimentos benignos afetam frequentemente a maxila e a mandíbula. As exostoses orais mais conhecidas são o tórus palatino e o tórus mandibular. Outros tipos de exostoses também podem acometer os maxilares. Características clínicas e radiográficas. As exostoses são identificadas preferencialmente em adultos. Exostoses vestibulares ocorrem como aumentos de volume ósseo bilateral ao longo da face vestibular dos rebordos alveolares da maxila e ou da mandíbula. Aqui na tela para os senhores, pérolas de Epstein. Pequenos cistos preenchidos. Que são pérolas de Epstein? Pequenos cistos preenchidos por ceratina na junção entre o palato duro e o palato mole. Aqui na imagem, para os senhores observarem, um cisto nasolabial, que é cisto nasolabial ou cisto nasoalveolar, tá? O cisto nasolabial é um cisto do desenvolvimento raro que ocorre no lábio superior lateral, à linha média. A sua patogênese é desconhecida, embora existam duas teorias principais. Uma teoria considera o cisto nasolabial um cisto fissural, originado de remanescentes epiteliais, aprisionados ao longo da linha de fusão no processo maxilar, processo nasal mediano e o processo nasal lateral. Uma segunda teoria sugere o quê? Sugere que esse cisto desenvolva-se pela deposição ectópica do epitélio do ducto nasolacrimal, devido à sua localização e aspecto histológicos semelhantes. Aqui na tela, um cisto epidermoide, certo? Para os senhores acompanharem as características dele, né? É um nódulo flutuante na parte lateral da sobrancelha. Cistos foliculares da pele. Os cistos foliculares da pele são lesões comuns com ceratina no seu interior.
que surgem de uma ou mais porções do folículo piloso. O tipo mais frequente é derivado do infundíbulo folicular, sendo chamado de cisto epidermoide ou cisto infundibular. Aqui, caminhando, como eu disse, já para o final do nosso encontro, das nossas discussões, reflexões sobre defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, uma atrofia hemifacial progressiva, a menina com essa atrofia, né, facial do lado direito da face, e aqui uma imagem de uma menina e depois quanto à evolução da idade e a evolução da patologia para os senhores observarem. Atrofia hemifacial progressiva. Atrofia ela é uma condição degenerativa rara e pouco compreendida, caracterizada pelas alterações atróficas que afetam um lado da face. A causa dessas alterações permanece obscura. Tem-se especulado um mau funcionamento trófico do sistema nervoso simpático cervical. Eu quero agradecer a sua presença até aqui comigo. Muito obrigado e até mais.